Continuando então com a cinemática dos sólidos em contacto permanente, vamos ver aqui um aspecto que é muito importante, que é acerca então dos conceitos de Rolando e de base. O movimento de permutação do ponto de contacto, como sabemos a este ponto P3, vai gerar no corpo 2 uma linha que é a superfície envolvente desse mesmo corpo, que é aqui esta curva C2, como podemos ver, e essa curva vai ser chamada então do Rolando. Repara que S2 é o sistema móvel no movimento 2 relativamente a 1. Por outro lado, a trajetória descrita em S1, que é a curva C1, vai se designar então por base. E repara que S1 é o sistema fixo no movimento 2 relativamente a 1. Podemos definir isto de uma maneira sistemática e vamos dizer então que a rolante vai ser a trajetória descrita pelo ponto de contacto P3, e repara, lembra-te que este ponto de contacto não pertence nem ao corpo 2 nem ao corpo 1, então vai ser a trajetória descrita pelo ponto de contacto P3 relativamente a um observador solidário do referencial que é considerado móvel no respectivo movimento relativo. Ou seja, se o nosso movimento relativo é o movimento 2 relativamente a 1, então a rolante é a trajetória descrita pelo ponto de contacto P3 relativamente a um observador sólido no referencial que é considerado móvel, que é, neste caso, o referencial S2. A base é exatamente a mesma coisa, a única diferença é que em relação a um observador solidário do referencial considerado fixo, neste caso S1. Aqui a animação, a nossa câmara está então solidária ao referencial do corpo 1, que neste caso é o espaço S0, né? S0 e S1 neste caso é a mesma coisa, porque o corpo 1 é fixo e também é fixo no movimento relativo 2,1. Então o que vai acontecer é que nós, assim com o observador é a câmara, nós vemos então a trajetória que aquele ponto P, o ponto de contacto, vai descrever neste movimento, que é a tal linha reta que nós tínhamos visto anteriormente para a base. Se nós metermos então a câmara barra observador solidários ao corpo 2, nós conseguimos perceber imediatamente que a trajetória do ponto de contacto vai seguir então esta curva que nós vimos anteriormente, que é então chamada de rolante. Porquê? Porque estamos a ver a trajetória do ponto de contacto de um observador solidário então ao corpo que é considerado móvel no movimento relativo, que estamos a considerar que é o movimento 2,1. Então, qual vai ser a definição matemática de base e de rolante? Então, vamos começar pela base e vamos ver que o rolante só vai alterar algumas coisinhas. A base vai ser a trajetória que o ponto de contacto P3, que lembrem-se não pertence nem ao corpo 2 nem ao corpo 1, vai descrever sobre o espaço considerado fixo. Ou seja, se nós considerarmos o movimento relativo 2,1, esse espaço é então o referencial S1. E a base vai ser então matematicamente o vetor posição deste mesmo ponto P3 em relação a um ponto fixo e solidário de S1. Atenção que a base é representada no sistema de eixos S1. Olha o que é que acontece aqui. Nós temos então O1 P3, aqui então o observador solidário do espaço considerado fixo, o vetor posição do ponto P3, então aqui representado no sistema de eixos S1. Por outro lado, a rolante é exatamente a mesma coisa, só que aqui é no espaço que é considerado móvel, o S2 no movimento relativo 2,1, na mesma o vetor posição do ponto de contacto P3, só que agora o ponto em relação ao qual este vetor posição é definido vai ser então solidário de S2. E também, em vez de ser expresso no referencial S1, vai ser expresso então no referencial S2. Posto isto, fica a questão de como é que nós vamos definir então matematicamente estes dois vetores de posição. Antes de avançar, repara aqui numa coisa importante. Nós estamos então no movimento relativo 2,1. Então a rolante vai ser então respectiva ao corpo 2 e a base respectiva então ao corpo 1. E se nós invertermos o movimento, ou seja, estarmos no movimento 1, 2, a base e a rolante vão também automaticamente trocar. Ou seja, o vetor posição que antes passava a ser a rolante vai passar a ser a base e vice-versa. Uma espécie de analogia para mais ou menos perceber isto. A base é uma coisa que nós consideramos que é fixo, lá está, vai ser então
em relação ao espaço que é considerado fixo no movimento relativo, rolante, uma coisa que rola, por exemplo aqui esta roda, e é então relativo ao espaço móvel. Então, para terminar matematicamente, esse tal vetor posição, que vai ser ou a base ou a rolante, considerando aquilo que nós queremos ver, nós vamos para isso considerar um movimento que é um rolamento sem escorregamento, vamos dizer que esse movimento é o movimento 2,1, e sendo então um rolamento sem escorregamento, vamos dizer que o ponto de contacto entre os dois corpos vai ser o ponto P, que pertence a um corpo 3, lá está, não pertence nem ao corpo 2 nem ao corpo 1, e repara que nós sabemos que a velocidade do ponto P no movimento 2,1 é nula por se tratar então de um rolamento sem escorregamento. Isto vai implicar então que o ponto P vai ser o centro instantâneo de rotação do movimento 2,1. Se eu conhecer qual é que é o valor da velocidade angular do movimento 2,1, o que acontece é que eu posso determinar então qual é que vai ser o vetor posição relativamente a um ponto solidário do referencial S2, que eu vou lhe chamar O2, através da primeira equação de Mosey. Repara, eu sei que a velocidade de I221 é nula, ok? Porque se é o centro instantâneo de rotação, a velocidade nesse mesmo movimento é zero. Então eu vou dizer que vai ser igual à velocidade desse mesmo ponto O, que também convém que nós conheçamos, mais então o ômega 2,1, velocidade angular do movimento 2,1, vetorial com aquilo que nós queremos definir. Isto aqui, neste caso, vai ser então a rolante. Repara que eu sei que o ponto de contacto e o centro instantâneo de rotação do movimento 2,1 vão ser coincidentes em cada ponto do espaço, o que implica que se eu termino o vetor de posição deste mesmo centro instantâneo de rotação relativamente então a um ponto que é fixo no referencial S2, significa que estou a determinar então a trajetória desse mesmo ponto de contacto relativamente então ao observador solidário do corpo 2. Essa trajetória é dada então através deste vetor posição. E repara que para a definição tanto rolante como base tem que ser expresso no referencial em questão, ou seja, neste caso estes vetores tinham que estar todos expressos no referencial S2. Repara que se eu quisesse determinar a base, o raciocínio era o mesmo, só que aqui nós estamos a fazer em relação a um observador fixo do referencial S1. Isto aqui também seria igual ao vetor nulo, e repara que eu posso fazer, que eu sei que a velocidade do ponto O no movimento 1,2 é igual a menos a velocidade do ponto O no movimento 2,1, assim como a velocidade angular, ou seja, eu meto menos aqui atrás, passo para o outro lado e temos exatamente a mesma expressão que anteriormente. A única diferença é que aqui os vetores estavam definidos em S2, porque a rolante tem que ser expressa no referencial do corpo móvel, nesse mesmo movimento relativo, e aqui os vetores estariam expressos em S1. É tudo no vídeo e eu espero ter aprendido mais alguma coisa e até à próxima aula.